A paz, queridos irmãos, boa noite para vocês. Que o Senhor possa ministrar os nossos corações, amém? Queria que os irmãos pudessem abrir as Bíblias de vocês em 1 Samuel, capítulo 30. Obrigado, meu amado irmão. Versículo 1 ao 20. O tema da mensagem essa noite: o que fazer quando não se sabe o que fazer? O que fazer quando as circunstâncias nos tomam de uma forma tão intensa que você não sabe nem por onde começar? Quantas das vezes nós enfrentamos isso ao longo da nossa vida? Nós temos decisões a serem tomadas, questões a serem resolvidas, mas nós não sabemos o que fazer. Nós não sabemos quais recursos usarmos. E hoje, essa noite, nós vamos estar meditando um pouquinho sobre a história de Davi. A história de Davi sempre nos edifica. Existem diversos momentos bem peculiares da vida de Davi que nos tocam. E algo que eu queria hoje ministrar ao seu coração é o momento que Davi, ele de fato rompe de vez ali com Saul. Vocês vão lembrar, e é até bom a gente entender um pouco do contexto desse capítulo 30. Davi, ele enfrenta muitas batalhas, ele tem êxito. Ele de fato era ali o braço esquerdo e direito de Saul. Nós vamos lembrar uma batalha que foi bem intensa entre Davi e Golias. Desde quando ele vence essa batalha, ele começa a enfrentar processos complicados, principalmente de inveja do seu sogro para com ele. Então começa a haver comparações, aonde Saul, diante das suas emoções, não suporta essas comparações, de se sentir inferior a Davi, de fato identificar que Davi era um guerreiro muito especialista em batalhas e venceu grandes inimigos, e que de fato ele era inferior a Davi. Ele não tinha a mesma capacidade. O povo reconhecia Davi de uma forma que não reconhecia Saul. Então nós começamos ali a identificar nos capítulos, até mesmo de 1 Samuel, uma perseguição intensa de Saul para com Davi. A perseguição é tão intensa que Davi precisa fugir. E por algumas vezes Davi tem a oportunidade até mesmo de matar Saul, mas ele não mata pelo entendimento da soberania de Deus, do cuidado de Deus e do levantar de Deus sobre Saul. Por mais até que ao longo do processo Davi já tinha sido escolhido por Deus, mas Davi tinha o entendimento do tempo de Deus. Ele tinha o entendimento da soberania de Deus, que é Deus que nos levanta, mas ao mesmo tempo é Deus que nos abate. Amém, irmãos? Davi tinha essa convicção. Então, se Deus levantou Saul, então eu vou esperar um momento que, se de fato Saul ou sair do reinado ou for abatido. Então, diante de muitas desobediências, Davi tem que fugir. E Davi vai procurar suporte em um grupo de pessoas, em de fato uma cidade que a gente não vai imaginar. Davi vai procurar suporte em Gate. E, na verdade, o rei de Gate é Aques, um filisteu. Então Davi vai buscar suporte com o filisteu, que no passado anterior ele tinha sido vencido por Davi quando perderam a batalha e, na verdade, foram humilhados com a morte de Golias. Mas Davi não tem uma outra circunstância, Deus conduz ele nesse processo. Então o rei Aques, depois de ouvir Davi, ele acolhe Davi. E ali eles começam a batalhar e ter muitos triunfos em diversas batalhas. Então, agora, nesse momento, Davi agora se torna um homem de confiança do rei Aques. Algo inimaginável. Ninguém poderia esperar que Davi procuraria justamente suporte e apoio juntamente com os filisteus. E aí, no capítulo 30, vai acontecer uma invasão em Ziclag, porque Davi, com seus homens que se juntaram a ele no decorrer do processo, e vocês vão lembrar, homens de guerra e sanguinários se juntam a ele no decorrer desse processo, reconhecem a liderança, a capacidade dele de guerreiro, e começam a guerrear com Davi. Eles começam a ter muitos êxitos, e Davi pede uma cidade para o rei Aques. Aques cede Ziclag para ele, para que Davi e os seus homens pudessem viver junto com as suas famílias. E aí surge um momento que se torna um divisor de águas nesse texto. É quando Davi é convocado por Aques a guerrear contra os israelitas. E aí começa um processo muito complicado, porque o rei Aques de Gate se une com outras cidades dos filisteus para estruturar como eles iriam enfrentar os israelitas. Quando Aques chega com Davi e os homens
os demais governadores das outras cidades falaram assim, eles não vão com a gente. Aques vai até tentar interpelar, mas eles não aceitam, porque vai que, no decorrer da batalha com os israelitas, Davi muda a sua postura, muda de pensamento e vem guerrear contra a gente. Nós não queremos Davi e os seus homens conosco nessa batalha. Então o que acontece? Aques comunica a Davi tudo o que aconteceu e dispensa Davi dessa batalha juntamente com seus homens. No decorrer da dispensa dessa batalha, eles vão voltar para a sua cidade. Quando eles chegam em Ziclag, eles encontram a cidade incendiada. Então, basicamente, esse é o contexto do texto. Amém, irmãos? Vamos ler agora? 1 Samuel, capítulo 30, versículo 1 a 20. Aconteceu que, ao terceiro dia, quando Davi e os seus homens chegaram a Ziclag, os amalequitas já tinham invadido o sul e a cidade de Ziclag. Tomaram Ziclag e a incendiaram. Levaram cativas mulheres que lá estavam, mas não mataram ninguém, nem pequenos nem grandes, tão somente os levaram consigo e foram embora. Davi e os seus homens chegaram à cidade, viram que tinham sido queimadas e que as suas mulheres, os seus filhos, as suas filhas haviam sido levados cativos. Então Davi e o povo que estava com ele ergueram a voz e choraram, até não terem mais forças para chorar. Também as duas mulheres de Davi tinham sido levadas, Ainoã, a Jeelita, e Abigail, a viúva de Nabal, o carmelita. Davi ficou muito angustiado, pois o povo falava de apedrejá-lo, porque todos estavam amargurados, cada um por causa dos seus filhos e suas filhas. Mas Davi, presta atenção nisso, mas Davi se reanimou no Senhor, seu Deus. Davi disse a Abiatar, sacerdote, filho de Ameleque, traga aqui a estola sacerdotal. E Abiatar trouxe a Davi. Então Davi consultou o Senhor, dizendo, devo perseguir esse bando? Conseguirei alcançá-lo? O Senhor respondeu, persiga o bando, porque você certamente o alcançará e libertará os cativos. Então Davi partiu, ele e os 600 homens que com ele estavam, e chegaram ao ribeiro de Besor, onde os retardatários ficaram. Davi e 400 homens continuaram a perseguição, mas 200 ficaram para trás por não poderem passar o ribeiro de Besor, de tão cansados que estavam. E encontraram no campo um homem egípcio e o trouxeram a Davi. Deram-lhe pão e ele comeu, e deram-lhe água para beber. Deram-lhe também um pedaço de pastas de figos secos e 2 cachos de passas, e ele comeu. Assim recobrou as forças, pois havia 3 dias e 3 noites que não comia pão e nem bebia água. Então Davi lhe perguntou, de quem você é e de onde você vem? O moço egípcio respondeu, sou servo de um amalequita, e meu senhor me deixou aqui porque adoeci há 3 dias. Nós invadimos o lado sul dos Queretitas, o território de Judá, e o lado sul de Calebe, e pusemos fogo em Ziclag. Então Davi lhe perguntou, você poderia me levar até esse bando? E ele respondeu, jure por Deus que não vai me matar, nem me entregar nas mãos do meu senhor, e eu levarei até esse bando. E ele levou Davi até lá. E eis que os amalequitas estavam espalhados por toda a região, comendo, bebendo e fazendo festa por todo aquele grande despojo que tomaram da terra dos filisteus e da terra de Judá. E Davi os atacou e lutou contra eles desde o crepúsculo até a tarde do dia seguinte, e nenhum deles escapou, a não ser 400 moços que montaram em camelos e fugiram. Assim Davi salvou tudo que os amalequitas tinham levado, também salvou as suas 2 mulheres. Não lhes faltou coisa alguma, nem pequena nem grande, nem os filhos, nem as filhas, nem o despojo, nada do que eles lhe haviam tomado. Davi trouxe tudo de volta. Davi também tomou todas as ovelhas e o gado. Então levaram esses animais diante de Davi e disseram, este é o despojo de Davi. Amém, irmãos? Eu sei que é um texto longo, mas nós precisávamos ler esse texto todo para entendermos um pouquinho mais dessa história. Queridos, é interessante, porque pós a dispensa dessa batalha contra os israelitas, Davi volta com seus homens para casa. E quando ele volta para casa, ele encontra tudo incendiado. Ele não encontra mais as suas esposas, ele não encontra mais os seus filhos. E ali começa, de fato, um problema se desdobrar. Porque, imagine você, querido, você está numa batalha, você é dispensado dessa batalha,
E o que mais um homem quer, quando ele é dispensado de uma batalha, pensando de uma forma militar, ele quer rever sua família. Ele quer ter o cuidado da sua casa. Eu queria que hoje nós pudéssemos pensar como militares. Você quer ter o descanso da sua casa, você quer ter o descanso do seu lar, mas, infelizmente, quando eles voltam, está tudo pegando fogo. E o primeiro tópico dessa noite, problemas inesperados sempre vão acontecer em nossas vidas. Amém, irmãos? Queridos irmãos, quantas das vezes nós não somos surpreendidos por questões que acontecem, questões que não foram planejadas, você não planejou, você não esperava, você estava só vivendo a sua vida, mas um problema aconteceu, um problema surgiu, e agora, como lidar com esse problema? Quantos de nós não enfrentamos isso? Quantos de nós? Se formos pensar, já passamos pelo tempo de pandemia, e a gente sempre acaba tocando nesse assunto, quantos esperavam uma pandemia? Ninguém esperava uma pandemia. Quantos esperam um problema financeiro? Quantos esperam um problema de saúde? São coisas que nós não planejamos. São coisas que nós não desejamos. Mas, infelizmente, acontecem. E Davi, ele é pego de surpresa. Davi e seus homens jamais esperariam chegar em seu território e ver suas casas queimadas, as suas famílias sequestradas. Que, além de pegar a sua casa queimada, Davi tem a sua família sequestrada juntamente com seus homens também. Então, olha só, quando você acha que é um problema, o problema vai só intensificando. Eu não sei se você já passou por isso. Você descobre o problema, aí quando você vai analisar o problema, existem mais questões, existem problemas maiores, existem desdobramentos. Quantas das vezes nós enfrentamos isso? Seja na nossa família, seja no nosso trabalho, em tantas questões que nós temos que lidar. E o pior de tudo, no versículo 2, levaram cativas as mulheres que lá estavam, mas não mataram ninguém, nem pequenos nem grandes, tão somente os levaram consigo e foram embora. Davi e seus homens chegaram à cidade e viram que tinha sido queimada, que as suas mulheres, os seus filhos e as suas filhas haviam sido levados. Então Davi e o povo que estava com ele, o que aconteceu? Choraram, cara. E muitas das vezes eu sei que pessoas não gostam de chorar, mas, meus irmãos, eu queria hoje que nós pudéssemos aprender com essa palavra e termos maturidade para lidarmos com problemas. Existem problemas que você não tem como resolver, ok? Você não tem como resolver, você não sabe nem por onde começar. E o que vai sobrar para você é chorar. Amém? E chorar não é um problema, chorar faz parte da vida. Diversas vezes nós vamos ter que chorar por algumas questões. Tem gente que fala assim, não, eu não suporto chorar, eu nunca vou chorar. Eu sou feliz, nossa, meu querido. Até que um dia acontece alguma coisa que se destabiliza você totalmente e você chora. E aí tem até essa musiquinha que o pessoal toca muito, até no passado, alguns anos atrás, né? Homem não chora. Irmão, homem chora, mulher chora, e o choro faz parte do processo. Amém, amados? Não tenha vergonha de chorar. A melhor coisa que nós podemos fazer, muitas das vezes, é chorar aos pés de Jesus. Porque existem questões que você não terá capacidade de resolver. É apenas uma intervenção do Senhor sobre a sua vida, uma direção específica. Então, olha só, casa queimada, família sequestrada, eles choram, mas algo acontece de pior. Agora os homens que estão revoltados, eles querem apedrejar Davi. Aí você acha assim, não, é um problemaço, mas agora você correu o risco de ser apedrejado, é algo mais grave ainda, amém, irmãos? Não sei se você consegue. Meu irmão, é algo gravíssimo. Eu estou chorando, eu também perdi a minha esposa, perdi os meus filhos, eu estou junto com você no mesmo problema, e agora vocês querem me colocar como culpado, agora vocês querem me apedrejar, e quantas das vezes nós não passamos por isso? Você já está passando uma fase difícil, mas às vezes surgem pessoas que ainda querem piorar mais ainda a situação. Em vez de dar o abraço, em vez de dar o suporte, existem palavras pesadas que são liberadas. Não sei se você já enfrentou isso. A situação já está difícil, mas tem gente que chega para piorar mais ainda a situação. Tem misericórdia, Jesus. Tem gente que poderia usar a boca para edificar, mas a situação está tão difícil, a pessoa quando vai abrir a boca, ainda usa a boca ainda para maldição, para destruição, para te colocar para baixo. Não é fácil lidar com isso. Davi estava sofrendo, agora os seus homens, os seus guerreiros, quererem apedrejar, é algo muito mais complexo. É algo muito mais difícil. E algo que Deus sempre ministra no meu coração, quando penso nesse texto, é que nós não podemos ser
as pessoas que muitas vezes vão tacar pedra em outras pessoas. Eu sei que você já pode ter sofrido de pedradas de gente que muitas vezes, na hora que era para dar o suporte, piorou mais ainda a situação. Mas, meu irmão, não pague mal com mal. Nós precisamos ser instrumento nas mãos de Deus para abençoar vidas. Amém, queridos? Então, vai ter gente que vai se apresentar a nós sofrendo. E como você vai lidar com o sofrimento das pessoas? Aí você vai falar assim, Jefferson, mas eu também estou sofrendo. Eu estou com os meus problemas. Mas Deus cuida de nós. Sempre cuidará de nós. Sempre. Sempre vai cuidar. E sempre vai colocar pessoas para nós cuidarmos. Preste atenção nisso. Preste atenção nisso. É o Senhor que nos trata. Ah, mas eu estou passando tanto problema, cada um com seus problemas. Eu já falei até isso lá em casa. Lá em casa eu falo para minha esposa, meu amor, nunca, que essa frase nunca entra aqui em casa. Cada um com seus problemas. Porque quem já passou um problema já procurou tantas outras pessoas. Eu já fui uma pessoa. Quantas vezes eu procurei pessoas diante de problemas gravíssimos? Eu louvo a Deus que Deus usou pessoas para me consolar, para me ajudar. Teve gente que não quis ajudar, mas teve gente que se colocou no meio da brecha comigo. Amém, irmãos? E por isso eu falo para ela, essa frase não entra aqui em casa. Porque eu já precisei de ajuda e você já precisou de ajuda. Então, se alguém precisar de ajuda e contar conosco, nós seremos um instrumento nas mãos de Deus para abençoar a pessoa. Às vezes nós não podemos ter o recurso total, às vezes nós não temos a estrutura que poderíamos ter para poder ajudar a pessoa, mas orar com ela e estar junto com ela num caos nós vamos estar. Porque quem já passou por um caos e teve ajuda, sabe reconhecer a graça e o poder de Deus sobre a sua vida. Amém, irmãos? Amém? Então, Davi, e vocês vão ver como que o jogo vai virar. O jogo vai virar. Que tem gente agora querendo apedrejar, mas os versículos continuam. E Davi faz algo que eu acho que é de extrema importância. O que fazer quando não se tem o que fazer? Qual é a postura do homem e da mulher de Deus? Davi vai nos trazer uma orientação muito profunda no versículo 6. Olha o que ele vai falar. Davi ficou muito angustiado, pois o povo falava em apedrejá-lo, porque todos estavam amargurados, cada um por causa dos seus filhos e suas filhas. Mas Davi se reanimou no Senhor, o seu Deus. Quando ninguém poderia socorrer, quando ninguém poderia dar um suporte, Davi busca recursos do alto. Davi busca a presença de Deus. E esse é o diferencial, meus irmãos, esse é o diferencial. Há um divisor de águas, de um homem frustrado, de um homem que perde a sua família é sequestrada, a sua casa incendiada, os seus guerreiros querem apedrejar, e agora o que você faz? Esse homem busca Deus. E isso é o divisor de águas em toda a história desse texto. Porque o Senhor começa a trazer agora orientações. Deus, primeiramente, Deus nos reanima. Então, eu estou enfrentando um problema, o que eu faço? Busco o Senhor. E quando nós buscamos o Senhor, por mais que muitas vezes, às vezes a solução não está tão clara, mas, meu irmão, não sei se você já foi reanimado, fortalecido pelo Senhor diante de um problema. Eu lembro uma vez que o pastor Roberto Garcia Ramos, ele é psicólogo, mais de 30 anos, um homem, uma referência na área de psicologia. E eu lembro uma vez que ele falou que ele estava num dia tão xoxinho, ele atendia aqui se não me engano, num posto de saúde aqui perto do Gradim. Ele tinha que atender dezenas de pessoas naquele dia. Ele falou que ele estava num carro e falou assim, Senhor, eu acho que não vou ter capacidade de atender essas pessoas hoje. O Senhor sabe que de repente eu não queria nem estar aqui. Mas diante do compromisso, todos os agendamentos, todas as consultas que foram marcadas, eu vou estar lá. E ele falou que ele foi assim, sabe, cabisbaixo, entrou no consultório. E aí começou a entrar algumas pessoas, e a segunda pessoa que entrou falou assim, hoje não quero ser atendido pelo Senhor não, hoje eu quero orar por você. Porque o Senhor falou comigo que você está cansado, você está fragilizado. Posso orar pela tua vida? Ela começou a orar por ele. Ela trouxe uma palavra, até não lembro essa palavra especificamente, se não me engano está em Isaías. E ela começou a ministrar sobre a vida dele, eles acabaram de orar, e ela saiu do consultório e foi embora. Ele falou que naquele dia, se tivesse que atender 50 pessoas, ele atenderia. Porque quando você é renovado por Deus, a sua vida muda. Amém, irmãos? Você pode estar fragilizado, você pode estar enfraquecido, mas quando Deus nos renova, quando Deus ministra o nosso coração, nós ganhamos uma força, uma capacitação do alto que a gente não consegue nem entender. Tem gente que de fora olha e fala assim, como você está lidando com isso? Como é que você está reagindo? Olha para a tua vida, olha para as circunstâncias, olha para os recursos, olha para as possibilidades, como é que você está fazendo desse jeito? É a graça e o poder de Deus.
Nós precisamos ministrar às pessoas isso. É a graça e o poder de Deus sobre a gente. Como enfrentar problemas, como enfrentar dificuldades que nós não sabemos nem por onde começar. Só a graça e o poder de Deus sobre a nossa vida. O Senhor nos capacita, o Senhor nos renova e nós vamos avançando pelo poder que é no nome de Jesus. Amém, amados? Então isso é interessante, porque Davi, ele se reanima. Davi agora, ele chama o sacerdote, o filho de Aimeleque. Ele traz a estola sacerdotal, e muitas vezes os sacerdotes usavam as estolas para, naquele momento mesmo de intercessão, de consagração, de buscar direcionamento. Davi, ele quer essa direção, ele quer essa consagração, ele quer entender o que Deus quer fazer com a vida dele. Então ele separa esse momento de intercessão, porque é crucial, meus irmãos. Porque Davi precisa saber da orientação de Deus. Vamos lá, meus irmãos, nós estamos aqui em Ziclag. Ziclag é cercado por montanhas, partes desertas. Davi não poderia pegar os homens, vamos seguir, 100 para cada lado. Ele não poderia fazer isso, porque senão ele iria comprometer a tropa. E nós já vemos que 200 homens não suportam no Ribeiro de Besor. Eles estão cansados, eles não aguentam. Então, se Davi ele não busca uma direção, algo específico, ele poderia comprometer toda a tropa dele. Então, agora que ele foi reanimado, qual é a direção? O que eu preciso fazer, Deus? Qual é a estratégia? Para você que de repente pode estar enfrentando um momento difícil, algo complexo, qual a estratégia que Deus tem para mim diante desse momento? O que eu preciso fazer, Senhor? Qual é o plano? Então Davi, ele busca a orientação de Deus. Davi consultou o Senhor dizendo, devo perseguir esse bando? Conseguirei alcançá-lo? Ele faz duas perguntas muito cruciais. Meus irmãos, não existe problema nenhum diante das orações, nós fazemos perguntas para Deus. Amém, amados? O que eu vou fazer, Senhor? Qual é a estratégia? Devo perseguir o bando? O Senhor responde para ele, persiga o bando porque você certamente o alcançará e libertará os cativos. Gente, aqui acabou. Porque agora ele já tem clareza, o Senhor já renovou, amém? O problema está grave, não está? Tá, mas o Senhor renovou. E agora o Senhor traz uma orientação para ele. Persegue o bando porque você vai alcançar. Gente, quando Deus decreta alguma coisa, vai acontecer. Amém, amados? Por isso nós precisamos buscar cada dia mais, Senhor Deus, qual é a sua resposta? Qual é o seu direcionamento? Existem pessoas, eu queria falar, porque querendo ou não, Setembro Amarelo, prevenção ao suicídio também. Existem pessoas que diante de momentos como esse, as pessoas se desesperam. E, gente, qualquer um poderia se desesperar, eu poderia me desesperar, mas muitas vezes vão buscar recursos em outros locais, outras situações, outras pessoas, outras possibilidades. Eu quero te falar, diante de toda questão que você possa enfrentar na sua vida, você primeiramente precisa buscar o Senhor. Amém, amados? Ah, mas eu tenho conselheiros, eu tenho pessoas que confiam. Amém, querido. Converse com os seus conselheiros, converse com um pastor, converse com pessoas maduras, pessoas que vão te orientar, mas primeiramente você não pode deixar de apresentar ao Senhor. Amém, igreja? Mas muitas vezes mergulham em cenários complexos, mergulham, como até a nossa querida irmã contou o testemunho, quantas das vezes nós não podemos mergulhar em uma depressão, uma ansiedade. Isso pode acontecer. Pode acontecer. Hoje a gente costuma dizer, na área das doenças psicossomáticas, que é um tripé que é fundamental para nós sairmos, de repente, de uma depressão, de uma ansiedade, de um pensamento suicida. Qual é o tripé? Primeiramente, eu preciso buscar o Senhor. Segundamente, eu preciso ter um apoio, uma rede de apoio que eu possa contar e desabafar. E terceiro, você precisa ter um acompanhamento psicológico. Amém? Poderia dizer até o quarto, né, seria um quarto fundamento. A atividade física hoje também é fundamental e tem sido muito orientado para pessoas que estão enfrentando cenários de depressão, crise de ansiedade, síndrome do pânico, pensamentos suicidas. A atividade física é algo muito importante, nos auxilia muito a ter motivação, a ter gás para poder desempenhar coisas, regula o sono e aí questões mais. A atividade física é fundamental para a regularização das taxas, que muitas vezes nós podemos ter taxas desregularizadas, glicose e outras tais. A atividade física é muito importante. Mas existe um conjunto de coisas. Primeiramente, busque ao Senhor, consagre a sua vida. Peça socorro a Deus. Tem que ter gente do teu lado nesse momento. Ninguém caminha sozinho, amém, irmãos? Ninguém caminha sozinho. Nós precisamos uns dos outros. Nós precisamos de pessoas confiáveis do nosso lado. Amém? E ter um acompanhamento psicológico é fundamental. E aí você desenvolver
uma estrutura de atividade física, eu não sei que você pode fazer uma caminhada. Quem mora aqui perto do Porto Novo tem aí, ó, Rua da Caminhada aí. Sempre tive vontade de morar aqui nessa região. Estou morando em Alcântara hoje, mas essa região é muito boa. Vai ali para a pista da caminhada, irmão, dá aquela ali, ó, vai da Universal até lá na PIB Paraíso e volta. Tudo bem que agora está difícil ir lá, né? Que agora o MUF é isso, né? Vai ter agora aí. Está difícil agora passar ali um pouquinho, mas vai até a casa do pastel e volta, amém? Dá para dar uma distraída. Nós precisamos usar todos os recursos disponíveis, amém, igreja? Mas, por que falar de um tempo? E essa série de mensagens foi muito bem pensada, porque o Setembro Amarelo não pode ser descartado. Nós estamos com muitas pessoas que estão sofrendo. De acordo com a última pesquisa realizada pela Organização Mundial de Saúde, em 2019, são registrados mais de 700 mil suicídios em todo o mundo, sem contar com episódios subnotificados, pois com isso estima-se mais de 1 milhão de casos. Existem casos que não são notificados na área da saúde. Então, é muito difícil precisar. Pode ser mais de 1 milhão, pode ser facilmente mais de 1 milhão. Porque tem muita gente que não notifica, eu tentei me matar, e vai e procura um local para falar o que está passando. Tem gente que vai não, deixa que eu vou resolver minha vida. Tem muita gente assim. No Brasil, o registro se aproxima 14 mil casos por ano. Olha só, 14 mil casos por ano de pessoas que, infelizmente, têm pensado em se matar e muitas vezes cometem, em média, 38 pessoas cometem suicídio por dia. No Brasil. E isso aqui é de 2019, eu ainda não tenho dados mais recentes. Mas o que a OMS, né, disponibilizou é que no Brasil a gente enfrenta esse cenário. Então, 38 pessoas, olha só, domingo, hoje 38 pessoas já se mataram. É grave, não é? É grave. Então, existem situações, às vezes nós julgamos assim, poxa, está enfrentando isso, quer pensar se matar, que coisa boba, né? Arranja um trabalho para ela, para ele. Gente, isso é uma fala tão ignorante, é uma fala tão ruim para as pessoas que estão passando um processo de pensamento suicida, de doenças psicossomáticas. Queridos, nós não podemos falar algo do tipo. Mas a gente chegar para Davi, tu querendo te apedrejar, Davi? Para de bobeira, Davi. Bobagem, não vai acontecer nada. Vai lá, bota a cara lá e fala com esses homens. Então, existem pessoas que tudo, isso é bobagem. Eu, na minha vida, enfrentei os problemas dessa forma. Entendeu? Com muito trabalho, com muita disposição. E a irmã foi muito feliz quando ela falou assim, cada um com a sua dor, cada um com a sua realidade. Existem problemas que eu consegui resolver, que de repente você não vai conseguir. Você não tem estrutura. E existem questões que você passou, que não tem, o meu emocional não chega nem perto de passar pelo que você passou. Entende? Estou falando, queridos? Cada pessoa tem uma realidade. Então você vê uma pessoa às vezes fragilizada, enfrentando algo do tipo, por favor, não desdenhe da dor das pessoas. Por favor, não faça isso. Nós não podemos agir dessa forma. O nosso papel que é de aconselhar, de estar junto, de interceder. Amém, igreja? De estar junto com a pessoa no meio da dor. Às vezes você não vai falar nada, só o fato dela ter um ombro para poder chorar, meu irmão, já é algo aliviador. Amém, amados? Essa semana mesmo foi a coisa mais louca. Eu fui comprar uma água desmineralizada para botar no carro, né? Junto com um fluido ali para botar no radiador. E aí estava procurando. E no decorrer do processo, na oficina que eu fui pedir uma indicação de um grande amigo meu, eu vi que o rapaz estava meio assim acelerado com o telefone, e aí eu perguntei para o dono da oficina, hoje era feriado, não foi feriado, não, sábado. Falei, sábado tem algum local que eu consiga encontrar para comprar isso? Rapaz, só lá no Coelho para você encontrar isso hoje. As lojas estão tudo fechadas. Falei, poxa, tudo bem. Aí eu vi o rapaz, estou tentando um Uber aqui, não estou conseguindo. E eu vi que ele estava na oficina. Eu falei, irmão, você está indo para o Coelho? Eu estou indo para o Coelho lá comprar. Você quer uma ajuda aí? Estou vendo que você está procurando aí a questão de peça, né? Tentando um Uber. Eu te dou uma carona, cara. Meu irmão, eu jamais iria imaginar que numa carona, tanta história que aquele homem ia contar do que ele estava passando, que às vezes as pessoas estão passando por situações que nós não temos clareza do que as pessoas estão enfrentando. Então, preste atenção. Ele tinha acabado recentemente de fazer um conserto do carro dele, da parte de suspensão. Ele pagou R$ 9.000 nesse conserto. E ele descobriu que o cara tinha trocado peças erradas, tinha peças defeituosas que o cara pintou, não substituiu e botou dinheiro no bolso. Ele já estava muito frustrado. R$ 9.000, né? R$ 9.000 é R$ 9.000, né, igreja? Então ele já estava frustrado. E agora, ele tinha sido rebocado de Rio Bonito, estava ali na Avenida Maricá. E aí ele foi contando, falou, irmão, e minha mãe operou um câncer no intestino, ela está internada no hospital. Então, uma coisa em cima da outra. Eu falei, Jesus,
Senhor, sustenta a vida desse homem. E eu só estava querendo comprar uma água desmineralizada no carro, irmão. Mas ali, ele contou toda a história, toda a situação. Eu falei, meu irmão, eu vou estar orando pela tua mãe, cara. E ele, meu irmão, ora assim, mas graças a Deus eu estou servindo o Senhor está me ajudando, eu não vou abaixar a cabeça, minha mãe vai sair dessa, eu vou consertar esse carro, eu vou para o hospital, cuidar dela agora, pegar o turno da noite, minha irmã está lá o dia inteiro, é mais um dia que o Senhor vai me sustentar. Eu falei, uau, isso é um posicionamento, isso é uma firmeza de fé em Cristo Jesus. Ele não se deixou abalar, ele estava ali sim, estressado pela situação toda, mas estava focado, eu vou consertar o carro, eu vou para o hospital ficar com minha mãe, isso vai passar. Então, essa postura é fundamental, mas olha só, o cenário hoje do nosso país é muito grave nessa questão, principalmente de pensamento suicida. Então, pessoas estão sofrendo ao nosso redor. E qual tem sido a postura da igreja nesses dias? Qual tem sido a postura nossa como cristãos? Nós estamos intercedendo, nós estamos sendo suporte? Ou nós vamos ser como os homens que fizeram com Davi? No momento da dor, você vai lançar pedras, palavras que vão machucar e destruir essas pessoas. Você vai tentar diminuir a dor das pessoas. Então, algo para nós refletirmos, meus irmãos. E, principalmente, hoje, no nosso país, tem intensificado muito os pensamentos suicidas na idade, na faixa etária de 15 a 29 anos. 15 a 29 anos. É uma faixa etária que está tendo muitas doenças psicossomáticas. É claro que pessoas de 50, 60 têm. Mas, pelas estatísticas, no Brasil, de 15 a 29 anos, nós estamos tendo muito suicídio. Então, a igreja do Senhor, ela precisa se posicionar. Então, falar desse tema, separar um espaço para isso, é podermos nutrir a igreja, para nós termos sensibilidade com essa situação, com esse tema no nosso país e no mundo. No mundo. O Brasil está ali, podemos dizer, no top 5 de pessoas que têm cometido suicídio no mundo. Então, isso é grave. Amém, igreja? Então, nós temos que ter sensibilidade. Se tem gente sofrendo ao nosso redor, nós precisamos fazer alguma coisa. Nós podemos trazer palavras de consolo. Nós estamos meditando na palavra do Senhor diariamente, semanalmente. Então, nós temos recursos sobrenaturais para ministrar vidas. Amém, igreja? Então, nós precisamos nos posicionar. Mas, eu queria trazer esses dados para vocês, mas eu quero continuar. Então, Davi, ele busca recursos do alto, ele busca orientação, e o Senhor agora, de fato, traz um direcionamento para ele. E muitas das vezes nós precisamos de direcionamentos específicos do Senhor. Existem situações que você não vai ter uma estratégia de forma imediata, mas quando você vai clamando, vai intensificando a vida de oração, buscando o Senhor, se consagrando, tendo conselheiros, pessoas mais maduras do teu lado, caminhando contigo, o Senhor vai trazendo orientações, as coisas vão ficando mais claras. Eu não sei se você já teve a experiência de subir uma serra e pegar um nevoeiro. É desesperador. Já passou por isso? É desesperador. E aí, o que você faz? Vai tentar achar um acostamento mais perto de você, tentar parar o carro, para tentar estruturar. Para você não ser, como posso falar, imprudente e tentar botar a cara no meio de um nevoeiro. É muito complicado. Quantos acidentes já aconteceram? Existem situações que são assim, meus irmãos. É um nevoeiro, você não está vendo nada. Mas até que o Senhor, com a sua graça, o seu poder, vai rompendo o nevoeiro. E você começa a ver um caminho, uma direção que você não estava vendo antes. Mas o Senhor é poderoso, Ele vai iluminando a sua mente e você vai começando a enxergar. Você vai começando a ver projeções, possibilidades que você não via antes no meio do caos. Mas com a graça e o poder de Deus, você vai começando a enxergar melhor. Amém, amados? É dessa forma que Deus faz com a nossa vida. É desse jeito. E é dessa forma que Deus faz com o Davi. Então, o direcionamento foi fundamental. E algo que eu queria falar com você, baseado no versículo 9 e 10. Tá bom, eu estou com um problema, busco o Senhor me renova, agora eu tenho um direcionamento. Qual o próximo passo diante desse texto bíblico? O Senhor agora, Ele vai trazer a orientação e Davi precisa agir. Preste atenção nisso. Quarto ponto, e já estou encerrando a mensagem dessa noite. A oração não dispensa a ação. Amém, igreja? Eu oro, mas eu preciso agir. Tem gente que fica só na oração, mas não age. E tem gente que quer agir, mas não quer orar. Aí, meu irmão, os dois são problemas. Tem gente que ora e não age, e tem gente que quer agir sem orar. Os dois são problemas. Agir sem oração é insensatez, e orar sem agir é omissão. É uma frase do pastor Hernando Dias Lopes. Agir sem oração é insensatez, e orar sem agir é omissão. O que é que você tem que fazer?
O que você precisa mudar na tua vida? Você está passando por esse momento, falei para vocês, um problema, fui renovado pelo Senhor, recebi direcionamento, agora eu preciso agir. O que você precisa hoje? Se posicionar. Você tem que agir pela fé em Cristo Jesus. Mas você não está fazendo. Mas você precisa fazer. Por quê, irmãos? O que você precisa fazer, ninguém vai fazer por você. Amém, amados? Ninguém vai fazer por nós. Você precisa agir. Você precisa se posicionar. Amém? Então, a orientação é, eu tenho que fazer alguma coisa. Já orou? Então vamos lá, vamos agir. Qual é o passo para sair da situação? O caos se instaurou na tua casa. O que você precisa fazer? Como você precisa se posicionar? Então, essa noite que o Senhor possa nos impulsionar a termos a coragem de agir. Porque tem gente que não quer agir. E por isso, muitas vezes, não está rompendo algumas áreas da sua vida. Quero falar isso com muito cuidado. Tem coisa, meu irmão, que você precisa arregaçar as mangas e ir para a luta. O Senhor já falou, o Senhor já orientou, você já orou, já entendeu. Então vamos agir. E vamos viver aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas nesse tempo. Amém, igreja? É possível sair da situação que nós estamos. É possível. Eu costumo dizer, você vai de repente sair de um problema agora. Problemas sempre vão acontecer. Enquanto nós estivermos nessa terra e não estivermos com Cristo Jesus na sua glória, a igreja do Senhor tem que estar preparada para enfrentar problemas, dificuldades. Nesse mundo vós tereis tribulações, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. É o Senhor Jesus falando. Ele venceu. Ele pagou um alto preço naquela cruz. Nós já obtivemos vitória em Cristo. Então não abaixe a cabeça. Não pense em desistir. O Senhor é comigo e contigo. E nós temos que agir. É um problema familiar? Vamos conversar com os familiares? O que está acontecendo? Aconteceu X, esse aqui é o problema. Tá bom, então como nós podemos resolver? Como nós podemos resolver? O problema no trabalho com alguém específico? Tá bom, então vou chamar a pessoa para conversar. Vamos conversar olho no olho. Vamos ajustar isso aqui. Agora, muitas vezes nós queremos ficar na oração, mas o posicionamento não acontece. Ou então muitos no meio da loucura se posicionam de uma forma muitas vezes sem sabedoria, pela impulsividade e compromete todo o processo. Então, meus irmãos, é orar, pedir orientação e agir. E agir. Botar a mão na massa. Fazer o que tem que ser feito. Então, Davi, ele tem a postura, ele vai perseguir o bando. Deus já falou, ele já orou, já foi orientado. Agora pega os homens, 600 homens, e vamos atrás. E Deus é gracioso, porque vai para onde? Qual a direção? Davi encontra o egípcio. Queridos irmãos, é espetacular isso. O egípcio dá a planta da onde os inimigos estão. Era tudo que Davi precisava. A planta da onde os inimigos estavam, para poder recuperar tudo que foi perdido. O egípcio vai falar, você não vai me matar não, né? Então, Davi deu um alimentozinho para ele, deu água para ele, deu tudo direitinho. Agora, conta informação específica, conta. Fala para mim o que tem que ser dito, fala. O homem vai lá e fala para ele. Ele, bacana, não mata o rapaz. Segue na orientação que o egípcio deu. E ali ele encontra os amalequitas e ali ele consegue, de fato, ter êxito sobre a batalha. É uma batalha longa, 200 homens ficam para trás, mas Davi não perde o objetivo e o foco. Quinto ponto, para nós encerrarmos a mensagem dessa noite, versículo 18 a 20. Assim Davi salvou tudo que os amalequitas tinham levado, também salvou as suas 2 mulheres, não lhes faltou coisa alguma. É até importante falar sobre isso. 2 mulheres? Pastor Jafão, que história é essa aí? Meus irmãos, Deus nunca trouxe orientação para o seu povo ter 2 mulheres. Nunca. Isso sempre foi uma postura errada dos homens. Sempre. E nós sabemos muito bem que isso não dá certo. Amém, irmãos? Não deu certo para Davi, porque Davi agora está com 2. Depois ele vai arranjar o problema com Betseba, meu irmão. Porque foi um problemaço. Problemaço. Ele perde um filho por conta disso. A família de Davi, a orientação depois desse pecado, depois desse adultério e assassinato que Davi comete, ele comete ali 2 crimes, né? Podemos dizer assim, em relação à lei. Mas ele vai enfrentar um problema gravíssimo. A espada não sai da família dele. Não sai da casa dele. E essa é uma orientação do profeta, né, Natan. Ele vai trazer essa orientação. A espada não vai sair da sua casa. Então, meus irmãos, esse negócio de ter 2 mulheres,
isso sempre deu problema. E por isso nós sempre orientamos o povo de Deus: honre a sua esposa. Honre a sua esposa. Mulher de Deus, honre o seu marido. E não pense, nem passe pela sua cabeça: vou ver outra pessoa, meu querido. É destruição na certa. Davi não deu certo. Mas é importante mencionar isso, porque nós vamos vendo duas mulheres, meus irmãos, nunca foi orientação de Deus. Nós vamos lembrar de Abraão, principalmente no caso de Agar, não quis esperar, quis comprometer, a casa dele divide. É necessário Agar ir com Ismael, quase morre no deserto, mas Deus protege ali, traz toda uma orientação e uma preservação na vida de Agar e de Ismael. Mas nós vamos ver problema familiar. Problema familiar. Nós vamos ver, quando nós olhamos também para a vida de Jacó, outro pepino gravíssimo entre Raquel e Lia. Outro pepino gravíssimo, família dividida. Então, é só para a gente entender um pouquinho mais. Isso nunca deu certo e com Davi também não deu. Mas ele consegue recuperar, ele luta. Ele luta agora só com 400 homens, porque 200 não suportam. E vai ter gente, presta atenção, que no decorrer do processo, infelizmente não vai te acompanhar. Isso acontece. Tá? Os 200 não aguentam, mas 400 ficam do lado. Eram pessoas necessárias do lado de Davi para que pudesse ter o triunfo da batalha. O Senhor concede vitória a Davi e os seus homens diante dos amalequitas. Tudo que foi roubado de bens e suas famílias que foram sequestradas, Davi e os seus homens conseguiram recuperar, e mais bens que estavam com os amalequitas foram conquistados. O Senhor, de fato, restaurou a vida de Davi e dos seus homens de guerra. O nosso Deus é o Deus da restauração. É o Deus da provisão. Então, não sei o que você está enfrentando, qual é a batalha, qual é a luta, qual é o problema, mas eu quero te falar, o que você perdeu no decorrer desse processo, ou aonde você foi machucado, eu quero te falar, Deus tem poder para restaurar. E nós temos que confiar no Senhor acima de todas as coisas. Você precisa se posicionar, porque uma orientação dada por Deus é algo precioso. E quando você recebe a orientação, está orando e ainda faz o que tem que ser feito, meu irmão, é certo, o Senhor irá te abençoar. Porque você está fazendo o que Ele pediu para fazer. Você recebeu uma orientação, faça o que tem que ser feito. O que na sua vida, essa noite, precisa ser restaurado. A vida nessa terra não é isenta de problemas. Tem muitas pessoas que às vezes acreditam nessas frases, né? De efeito, e em muitos outros lugares. Se eu estou com o Senhor, não vou enfrentar problema nenhum. O Senhor é comigo. Se eu estou enfrentando um problema porque eu errei em algum ponto. Meu irmão, isso é um pensamento totalmente equivocado. Muitas vezes é da teologia da prosperidade que traz isso na mente de algumas pessoas. Esse dia tem um amigo meu, foi num local, fui lá orar, tudo bonitinho, orou, tal, e não foi curado. Aí o indivíduo falou assim: você não estava com a fé suficiente, né, irmão, para ser curado, né? É muito estratégico isso, né? Por favor. Nós temos que ter muita sabedoria e discernimento. A vida na terra não significa, com Cristo Jesus, não significa isenção de problemas. Problemas sempre vão acontecer e o Senhor vai nos lapidando, vai nos estruturando, vai nos dando sabedoria e discernimento em como enfrentá-los. Amém, igreja? Faz parte do processo da vida. Faz parte do processo da vida. O que na sua vida precisa ser restaurado. O Senhor Jesus pagou um alto preço por nós na cruz para nos garantir salvação dos nossos pecados e vida eterna com Deus por toda a eternidade. O Senhor pode todas as coisas. Ninguém pode impedir o seu agir. Agindo Deus, quem impedirá? Se o Senhor intervir sobre a situação, meu irmão, descansa na presença de Deus. Descansa, porque a vontade de Deus é boa, perfeita, agradável. Deus não falha, Deus não chega atrasado. Deus conhece todas as coisas. Então nós precisamos descansar diante do Senhor. Quantas das vezes, no meio das situações complexas, nós queremos desconfiar da soberania de Deus? Eu quero te falar, nenhum fio de cabelo cai da nossa cabeça sem a permissão de Deus. Então, o seu papel como homem ou mulher de Deus é confiar no Senhor. Mas, Jefferson, está tão difícil. Confia. Deposita a sua esperança no Senhor. Os sonhos dele são maiores do que os nossos. Mas como é difícil descansar, eu sei que é difícil. Porque muitas vezes nós queremos fazer do nosso jeito, da nossa forma. Mas eu planejei dessa forma, eu estruturei desse jeito. Meu irmão, o Senhor é Rei dos Reis. Senhor dos senhores, Ele muda situações. Deus não muda, Deus é imutável, mas Ele pode mudar trajetórias, histórias. Amém? Eu sei que de repente você pensou assim, não, vai ser desse jeito, eu planejei, eu sonhei dessa forma. Eu vou te contar até um exemplo aqui.
Eu casei em 2018, estou 5 anos casado. Eu lembro que a gente sonhou com tantas coisas, estruturamos tantas questões, e eu lembro que eu tive um problema documental no cartório, que meu casamento ia ser cancelado. Eu fui descobrir isso 15 dias antes do casamento. Não preciso nem falar para você a tensão que foi, né, amado? Falei isso para minha esposa começou a chorar, meu Deus! E eu convidei 400 pessoas. Também, irmão, não teve nada de buffet, nada, só foi um bem casado, passou um salgado, um suco de caju, de goiaba, passou e o povo foi abençoado. Foi bem simples o casamento, e fizemos de manhã, 8 horas da manhã. Falei, Caiane, não vamos gastar dinheiro com iluminação, nada disso, Caiane Jefferson. Falei, se você quiser que a gente gaste, a gente vai se endividar. Mas se você não quiser, vamos fazer algo bacana, de manhã. Caiane olhou para minha cara assim. E fizemos de manhã. Mas, meus irmãos, nós recebemos uma notícia terrível. O casamento ia ser cancelado. E eu lembro que eu entrei num processo de oração. Falei, Senhor, Deus, como eu vou explicar para 400 pessoas que o meu casamento vai ser cancelado? Senhor, me ajuda, por favor. Eu lembro que eu estava distante da minha querida madrinha, podemos dizer assim, né? E que sempre foi muito presente na nossa família, mas depois que o meu padrinho faleceu de câncer de pele, a gente meio que se distanciou, ela foi viver a vida dela, e eu não queria nem chegar nela, porque eu sei que ela trabalha no Tribunal de Justiça, e eu lembro que em oração, Deus me orientou, procura ela. E muitas vezes o ego, né? Eu não vou procurar. Tanto tempo que ela não fala comigo e tal, agora eu vou procurar ela para pedir minha ajuda para isso aqui, e Deus quebrou meu orgulho, quebrou a minha vida no meio. E eu procurei ajuda a ela, e justamente ela começou a trazer orientações que eram específicas para que eu pudesse resolver. Principalmente quando ela falou de um responsável pelos cartões de São Gonçalo, que era amigo dela, eu comecei a ver o horizonte abrindo, eu comecei a ver possibilidades do meu casamento não ser cancelado. Foi um erro de um funcionário do cartório, e por sinal, o funcionário foi demitido. Então, eu não tinha nem como recorrer a ele, falar assim, cara, o que aconteceu? Qual foi o erro? Fala para o dono do cartório o que aconteceu, mas ele foi demitido, então eu não tive nem acesso a ele. Então, foi assim um caos, irmãos, foi um caos. Eu lembro que essa orientação que ela trouxe, conversando com o responsável, né, pelos cartórios, ele foi mencionado para o dono do cartório, falou, eu queria resolver a situação, ele está nervoso, o casamento dele vai ser cancelado, ele não sabe nem o que fazer, como vai fazer essa publicação, que vocês falam que não foi publicado, como resolver essa situação. E aí, quando ela disse o nome do indivíduo, que cuidava dos cartórios, ele, não, calma aí, vamos resolver, calma, vamos ver possibilidades. Antes não tinha possibilidade, mas agora começou a ter possibilidade, e eu consegui resolver essa questão. Queridos irmãos, existem questões que são muito específicas, e mais uma vez eu quero falar para vocês, nós precisamos confiar no Senhor, foi um bálsamo de Deus. No meu casamento, o dia que eu estava casando, olha, parecia que, gente, era coisa sensacional, porque eu vi a provisão de Deus, eu vi Deus agindo. E por isso que eu quero te falar, eu falei aqui, quando Deus age, ninguém consegue impedir. Então, por isso, nós precisamos clamar pela intervenção de Deus sobre a nossa vida. Esse é o clamor, Deus, por favor, nós não damos ordem para Deus, nós suplicamos pela sua graça e misericórdia. Quem somos nós para darmos ordens para Deus? Nós não somos nada. É o Senhor que decreta, a última palavra dada por Deus. Então, muitas vezes, nós podemos chegar num culto e falar assim, não tem solução, não tem possibilidades. Tem! O Senhor é Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Tem possibilidade, sim. O cenário pode ser transformado, sim. Mas você precisa confiar em Deus e que seja feita a vontade dEle. Se for necessário passar por uma coisa, se fosse necessário meu casamento fosse cancelado, louvado seja o nome do Senhor, eu não poderia parar de caminhar, porque Ele salvou a minha vida, salvou a tua vida, mudou a nossa história. O Senhor pode todas as coisas, então jamais desconfie do que o Senhor pode fazer sobre a sua vida, independente do cenário que você se encontra, que o melhor que você já teve antes seja a medida mínima do que o Senhor fará daqui para frente. Jefferson, eu já cheguei a esse nível aqui, meu irmão. O Senhor é grande e poderoso. Aonde você chegou pode ser o mínimo do que Deus vai fazer. Nós precisamos ter expectativas na presença de Deus. Que o Senhor toque a tua vida essa noite. De repente você entrou nesse lugar, você não sabe nem por onde começar diante do que você está enfrentando, mas o Senhor pode trazer uma orientação específica. O Senhor pode iluminar você. Eu queria que nós pudéssemos ficar de pé. Já são 8h50 da noite. Peço até desculpa pelo avanço do horário. Mas vamos orar ao Senhor. Eu queria que você pudesse apresentar a tua vida diante de Deus.
consagrar a sua vida diante de Deus. Senhor, fala conosco essa noite, Pai, nos orienta. A tua palavra, na verdade, o Senhor já falou conosco a tua palavra, mas muitas das vezes, Deus, nós precisamos de uma orientação específica. Tem gente que chegou nesse lugar e muitas vezes não sabe por onde começar. Então fala com o teu povo, meu irmão, se humilha agora diante de Deus. O Senhor sabe de tudo que você está enfrentando. O Senhor sabe de tudo que você está passando. Então aqui é o local ideal para você apresentar e falar o que você está sentindo. Ah, mas as pessoas não entendem. Fala para Deus, porque Ele conhece o nosso coração. É impossível esconder alguma coisa do Senhor. Ele esquadrinha os nossos corações. O Senhor conhece os nossos pensamentos. Antes da palavra vir à boca, o Senhor já sabe. Nós te pedimos, Senhor, Deus, nos ajuda. Nos ajuda, Senhor. Quantas vezes nós estamos sendo pegos de surpresas por tantas questões que estão acontecendo. Nós não sabemos nem por onde começar, Senhor. Mas nós te pedimos essa noite estratégia do alto sobre nós. Nós te pedimos essa noite orientações específicas para que nós possamos fazer o que precisa ser feito. E Deus, nós não queremos jamais que o nosso nome seja glorificado, mas o seu nome seja glorificado na nossa vida. Que nós possamos ser testemunhos vivos do agir do Senhor sobre nós, que pessoas possam ser edificadas pelo que o Senhor irá fazer na nossa vida, e que o seu evangelho avance sobre a face da terra e vidas se rendam aos teus pés. Esse é o nosso desejo, Deus. O que o Senhor quer conosco? O que o Senhor quer nos ensinar diante do que nós estamos enfrentando? Nós te pedimos essa noite, Deus, sabedoria e discernimento. Muitas das vezes parece sim que nós estamos num nevoeiro, mas nós sabemos que o Senhor está conosco até a consumação dos séculos. Isso significa que o Senhor não nos abandonará. O Senhor nunca nos abandonou. A sensação humana pode ser: o Senhor se esqueceu de mim, mas o Senhor não se esquece de nós. Nos perdoa tantas vezes que nós achamos que o Senhor se esqueceu de nós, que o Senhor não tem visto o que nós temos passado ao longo desses dias. Mas, Senhor Deus, nessa noite nós nos humilhamos diante da Tua santa presença e pedimos, Deus, que a Sua graça nos envolva essa noite, que o Teu poder se aperfeiçoe sobre a nossa fraqueza essa noite. Quem entrou nesse lugar abatido, saia desse lugar fortalecido pelo poder que é no nome de Jesus. Quem entrou nesse lugar sem esperança, que saia renovado, com a sua esperança renovada pelo poder que é no nome do Senhor Jesus. Quem entrou nesse lugar e falou, não tem solução, a última palavra é dada pelo Senhor. As pessoas podem falar muitas coisas, muitos achismos, mas quem decreta algo na nossa vida é o Senhor. E nós nos submetemos à sua mão poderosa sobre nós, e nós declaramos para o Senhor, seja feita a sua vontade, mesmo que eu não esteja entendendo nada do que está acontecendo e por que está acontecendo, a honra e a glória é sua, e o Senhor será comigo no decorrer do processo. O que nós te pedimos essa noite é: nos dê mais fé. Nos ajuda a ser um povo perseverante, um povo que não desanima, um povo que é cheio do Teu Espírito Santo, um povo que é usado para a Tua glória. No nome santo do Senhor Jesus. Amém e amém.